Olá, seja bem-vindo à aula 3 da semana 4 do módulo 3 de persistência de dados. Nesta aula, nós iremos criar a conexão com o banco de dados, a estrutura desse banco de dados e a conexão com o nosso servidor. Bons estudos! Olá, nesta aula iremos criar a estrutura, a conexão com o banco de dados e o servidor. Essa é a ideia da aula de hoje. Então vamos lá, já estou com o Replit aberto aqui. Vamos lá dentro da nossa pastinha DB. E aí aqui agora sim, nós vamos criar um arquivo aqui dentro, tá? Eu vou chamar esse arquivo de db.js. Pronto, arquivo criado. Agora nós vamos fazer, pessoal, a codificação desse nosso banco de dados. Algumas coisas aqui, elas são bem comuns, né? Nós já utilizamos em outros momentos. Então, ó, eu já vou colocar aqui a parte de codificação, tá? Do nosso banco de dados, tá? Então, eu já vou dar uma copiada aqui só para a gente dar uma adiantada, ó. Então, bibliotecas e os módulos que vão ser utilizados, né? Por quê, professor? Porque tem bibliotecas e tem módulos, tem diferença? Algumas sim. Nós temos aqui alguns módulos, igual o SQLize, tá? Mas nós poderíamos utilizar algum outro tipo de biblioteca. Então, eu costumo colocar... E outra coisa, pessoal, eu costumo colocar sempre comentários que eu acho que é mais fácil na hora de estar estudando, tá? Então, ó, aqui nós vamos criar a configuração do banco de dados, tá? Tá aqui tudo organizadinho. A ideia aqui, ó, e é importante a gente você entender isso daqui, se eu tirar esse ponto barra, o meu banco de dados vai ficar aqui dentro. Eu não quero que ele fique aqui, tá? Eu quero que ele fique na minha raiz, certo? Por quê, professor? Porque fica mais fácil de visualizar, tá? Mais fácil para a gente estar visualizando quando a gente for excluir e tudo mais. Isso é só para nossa comodidade mesmo. Mas se eu tirar esse ponto barra, ele vai ser criado aqui dentro da pasta DB, ok? Então, ó, só relembrando, então criei aqui uma constante SQLize, né, que vai utilizar o SQLize. Depois dessa constante SQLize, ela vai pegar um new SQLize, que é da nossa aqui já, né, vai fazer uma instância aqui, e aí ela vai dizer que eu vou utilizar o banco de dados e eu vou utilizar um armazenamento de arquivo e não na memória. Esse é o padrão básico aqui. Como eu vi que alguns alunos gostaram bastante, e eu gosto mesmo de falar a respeito disso, porque eu acho que é muito importante, agora a gente vai tratar aqui de possíveis erros, né? E autenticação no banco. Na verdade, isso, ele vai ficar como banco mesmo. Pronto, tá. Nós vamos usar aquele try, né, pessoal? Então, o try, ele vai ser, ó, o try. Tudo que eu quiser que ele verifique, tá? Eu coloco aqui dentro do try. Então, ó, eu vou colocar o nosso SQLize. Só que ao invés de usar aquele SQLize do jeito que a gente estava usando, né, com a sync e tudo mais, eu vou usar um outro tipo, ó, que é esse daqui, ó, ponto authenticate. Authenticate. Pronto. Ponto authenticate. O que esse authenticate ele vai fazer? Deixa eu ver se está certinho aqui, né? Authenticate. Pronto, tá certinho. Authenticate. O que ele vai fazer? Ele vai criar a autenticação com o nosso banco de dados. Então, ou seja, ele vai verificar se está tudo ok. Por que eu estou usando esse authenticate, tá? O authenticate ele é um comando que é responsável pela autenticação, né, no banco de dados, e ele é muito utilizado para passagem de parâmetros em banco de dados com autenticação. A gente não está utilizando aqui, mas quem estiver utilizando Postgre, MySQL, qualquer outro banco que queira passar parâmetros, depois dá uma olhada no manual do SQLize que tem como fazer através do Authenticate. Então já estou colocando aqui alguns outros comandos para vocês se ambientarem. E quem quiser, né, dar uma olhada também para outros tipos de bancos de dados, já dá uma olhada nesse camaradinho aqui, tá? Então, Authenticate. E é bom também que a gente vai mexendo com alguns comandos, tá, pessoal? Porque tem alguns comandos que eu estou passando no primeiro momento, que são comandos que em algumas versões eles já estão não é que estão desatualizados, está sendo recomendado utilizar outros tipos de comando, mas tem muitas aplicações ainda no Node que utilizam esses comandos, então é importante a gente entender esses comandos. E agora eu vou passando outros também que vocês vão conseguir ver, nossa, tem essa aplicação que tem esse comando, mas tem esse outro que esse aqui já está na versão mais nova, já está atualizado, tá? Então só para vocês tomarem ciência, porque os outros também ainda são utilizados, né, em muitas aplicações. Então, ó, continuando. Fizemos a autenticação. Agora eu vou dar um console, só para a gente entender lá que
que ele vai funcionar, né? Se tiver tudo certo, eu vou colocar aquele console log e vou pedir para informar na tela, né, que o banco de dados foi conectado com sucesso. Ó, banco de dados conectado com sucesso. Né? Se der tudo certo, ele vai dizer que o banco de dados foi conectado com sucesso. Ok? Eu gostaria que desse tudo certo, mas para aprendizado eu gostaria que desse alguma coisa errada também para poder mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. O try. Então o try aqui está feito, ok, beleza. Fizemos a parte de autenticação, tá aqui tudo certinho. Agora nós vamos fazer o catch, né? O catch ele vai tratar se tiver algum tipo de erro, tá? Então catch. E aí eu vou criar aquela nossa variável aqui, erro. Né? Pode criar qualquer variável, tá, pessoal? Ele vai receber aqui, tá? Se tiver algum erro, ó, o try ele vai fazer isso daqui que a gente está pedindo. Beleza. Fez, deu certo? Não vai botar nenhuma variável aqui, tá? Então ele não vai entrar. Ah, não, deu algum erro. Ele vai jogar para dentro do catch e vai jogar dentro dessa nossa variável. E aí a gente, né, informa para o nosso usuário que deu um erro. Ó. Console.log. Então, erro ao conectar ao banco. Beleza, ok. E aí a gente joga aqui o nosso erro, tá? Que é a nossa variável e vai aparecer lá para o nosso usuário para ele resolver, né? Nosso usuário, que eu digo, né? Nós, né? Realmente resolvemos isso aqui. Perfeito, fizemos o try catch. Agora, eu preciso, e a gente tem que relembrar isso, pessoal, toda vez que a gente for utilizar algum arquivo, tá? Porque isso aqui é um arquivo, né? A gente está aqui dentro do db.js, é um arquivo que está fora, a gente tem que fazer o processo de exportação, tá? Que é o módulo, né? O exportar, tá? Então a gente tem que colocar esse módulo exports aqui embaixo. E o que a gente vai exportar, professor? A gente vai exportar, nesse caso aqui, ó, exports, Sequelize, que é a nossa variável que está sendo utilizada aqui, que é a que está fazendo a conexão, né, com o banco de dados, tá? Então a gente tem que usar esse módulo exports para deixar ele visível em qualquer outro local quando a gente for colocar a nossa biblioteca, tá? Nesses arquivos, ok? Perfeito. Então fizemos aqui o nosso arquivinho do DB. Vamos agora mexer lá no nosso index, tá? Nosso index, ele vai fazer o processo lá de codificação com a conexão com o banco de dados, certo? Então vamos lá no nosso index. Index. O index, ele começa com aquele padrão básico, né? De criar uma biblioteca importando o nosso banco de dados que a gente já utilizou em outros momentos, né? Que é essa daqui, ó, biblioteca dos módulos utilizados. Vai ter muitas aqui, tá, pessoal? Eu vou deixar acima, daqui a pouco a gente vai mexer nelas. Então, ó, vou criar uma constante database que vai requerer, olha, ponto barra. Por quê? Ele está dentro de uma pasta DB e qual o nome dele? DB, tá? Não precisa botar o ponto .js, ele vai identificar aqui, certo? Então é ponto .db. Perfeito. Agora vamos fazer nosso sincronismo com o banco de dados, ó, try. Professor, precisa colocar? Olha, eu recomendo que coloque, tá? Porque pode acontecer algum problema de sincronismo. Professor, a gente usava o async, sim. Agora nós vamos usar o sync. Não é o async mais, é o sync. Olha mais um aqui. A gente usava o async e depois o sync dentro, né, dele. Nós vamos usar agora o database.sync. Tá? O que o sync ele vai fazer? O sync ele vai fazer um sincronismo em tempo real para a gente. Tá? Então a gente vai trabalhar com tempo real. Então, né, se tudo der certo, o que ele vai fazer? Deixa eu abrir aqui o nosso parênteses, deixa eu abrir e fechar de novo aqui, perfeito. Ele vai ser um igual ou maior, né? E aí vem aquele padrão que a gente já utiliza aqui. Então, deixa eu colocar, ó. Pronto. Por enquanto, eu não vou colocar nada dentro dele, tá? Ele só vai fazer o sync aqui no try, certo? Não vou trabalhar com mais nada aqui. Agora, no meu catch, eu vou colocar um padrão, tá, do nosso erro. Então, ele vai chegar, olha, se tiver algum erro de sincronismo, tá?
Sincronismo, pessoal, não é mais conexão com o banco de dados, tá? Porque a conexão com o banco de dados foi feita lá atrás. Agora vamos ver se tem algum problema de sincronismo. Ele vai jogar para o nosso console.log a mensagem de que houve um erro. Então, ó, houve uma falha. Depois vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo esse try aqui, porque a gente vai colocar tudo dentro dele agora, tá? Ao sincronizar com o banco de dados, ó. Então houve uma falha ao sincronizar com o banco de dados. Perfeito. Vou dar um espacinho aqui e vou jogar agora o nosso erro. Ó, aqui ficou legal. Ok, aqui, agora deixa eu ver. Olha, beleza, erro, certinho, tá? Ponto e vírgula. Então, ó, tá tudo certinho até agora. Beleza? Vamos confirmar agora se está tudo, se está faltando mais alguma coisa ali. Opa, aqui, deixa eu olhar. Tem um ponto, vamos botar um ponto e vírgula aqui também, né? Agora vamos executar para ver se o nosso banco de dados ele vai ser criado aqui, ó. Executou. Pá, já demos uma falha aqui. Vamos verificar que falha foi essa. Vamos ver, ó. O erro está aqui, ó. No index, tá? Na linha 6. Ah, olha só, pessoal, aqui toda vez que ele fala o nome do arquivo, né, index, ele já te dá a linha e qual o erro, ó. Aqui, tá aqui. Ó, database.sync, abrimos, né, mas ó, ponto tem. Cadê o ponto aqui, professor? Ponto tem. Ó, vamos executar agora para ver se tudo vai dar certo. Opa, ó, banco de dados criado. Legal, então nosso banco está conseguindo ser criado aqui, maravilha. Deixa eu só excluir ele aqui. Agora vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos fazer o nosso sincronismo logo com... Vamos criar nosso servidor, né, do Node. O nosso servidor do Node, ele é tranquilo de ser criado, por quê? Porque nós vamos primeiro colocar as duas constantes lá do Express, né? Aquela que a gente vai colocar requerendo o Express, então vamos voltar, deixa eu fechar de novo aqui, fica maior. Ó, vamos começar a botar aqui mais constantes aqui. Então, ó, constante do Express, que vai utilizar o Express, e o constante app, né, que nós já estamos utilizando aí durante o curso, né, que vai receber o valor de Express, tá? Ok. Depois que a gente faz isso, o que nós vamos colocar? Agora, é bem mais simples, pessoal. Agora, o que eu vou fazer? Se eu quero que ele faça um sincronismo listando o nosso... criando o nosso banco de dados, listando ele, ó, ao invés de eu colocar o nosso servidor aqui, ó, listem, aqui é a porta já, tá? Eu não criei uma constante para porta. Se você quiser criar, não tem problema. Eu não criei, tá? Coloquei direto aqui. Ao invés de fazer isso daqui do lado de fora, eu quero que ele sempre seja executado, né? Então eu vou colocar ele aqui dentro do nosso sincronismo. Olha que bacana. Agora, tudo que a gente for fazendo e quiser que seja sincronizado, a gente vai colocando aqui dentro do nosso sincronismo. Ó, e ele vai ficar aqui, né? Totalmente organizado. Deixa eu só arrumar isso aqui, né? Pronto, aí. Beleza. Ó, então ele vai criar o sincronismo com o database e depois ele vai criar nosso servidor aqui, ó. Se der certo, ele vai jogar um console lá dizendo que o servidor está ok. Vamos ver, ó. Opa, banco de dados ok. Ó o servidor, olha que bacana, ó. Servidor rodando. Banco de dados conectado com sucesso, servidor rodando. É lógico que não tem nada de cat, a gente não criou as nossas rotas, né? Mas, ó, já criamos o nosso servidor e já começamos aqui a trabalhar com o nosso index. Então já temos a conexão com o banco de dados, já criamos o banco de dados e já fizemos toda a parte aqui voltada para o servidor, tá? Então beleza, na próxima aula a gente já vai criar a estrutura agora do model. Um abraço e até lá!